abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14. E hoje nós vamos continuar, dando sequência ao nosso estudo bíblico, as nossas lições bíblicas que temos aplicado aqui nas quartas-feiras. Estamos estudando sobre as parábolas, E hoje nós vamos falar sobre a parábola da providência, amém? E se encontra em Lucas, no capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 25. Amém? Todos acharam? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Nós vamos estudar sobre a parábola da providência. Amém? Então diz assim, a leitura. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combate, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Duras palavras de Jesus, Eu acredito que esse versículo 23, podemos dizer que é uma das partes assim, que muitas vezes as pessoas evitam de ler, Evitam de enxergar esse texto, porque a forma que Jesus fala assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Dura palavra de Jesus. E Jesus, irmãos, muitas vezes ele tinha uma palavra dura. É uma palavra de exortação, uma palavra que ia mexer realmente com seus ouvintes. E quando a gente para analisar os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que o Senhor, ele sempre usava as figuras para poder explicar para aquele povo. Interessante que no primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 25, esse versículo fala de uma grande multidão, ou grandes multidões. Então era muita gente, Grandes multidões, está no plural, não era uma grande multidão, era grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse. Aí Jesus começa a ensinar esse povo, ou a exortar. O que é exortar? É encorajar, realmente chamar a atenção a uma responsabilidade. A gente poderia intitular essa palavra também como o preço do discipulado,
A parábola da providência, irmãos, ela tem tudo a ver com o preço do discipulado. Ou seja, qual o preço que nós temos ou que nós pagamos por sermos discípulos de Jesus? É certo que nenhum de nós, irmãos, vamos pagar um preço quanto à nossa salvação, né? De forma alguma, nós não pagamos um preço quanto à nossa salvação. Mas a Bíblia, ela nos encoraja sempre para que a gente possa andar de acordo a palavra que fomos chamados, a salvação que nos foi proposta. Então, irmãos, as multidões se juntavam, as multidões se aglomeravam, as multidões seguiam a Jesus, mas você vai ver que Jesus, quando se volta para essa multidão, Jesus começa a passar uma peneira sobre aquele povo. Jesus começa a peneirar aquele povo lá. É interessante, né, isso, porque Jesus começa a ponderar realmente a intenção daquelas pessoas que estavam lhe seguindo. Você vai ver em diversas partes do Evangelho, as multidões seguiam, de repente muita gente voltava atrás, muita gente desistia, porque eles começavam, de certa forma, a seguir a Jesus por um falso propósito, ou pelo um ideal próprio, não com a verdadeira intenção de chegar a Deus. E essa peneira que Jesus passa, irmãos, é justamente para fazer com que cada ouvinte, com cada pessoa daquela multidão, pudesse de fato fazer uma introspectiva e ver o preço do seu discipulado. Olhar realmente para dentro de si e entender o verdadeiro motivo que os levava a estar diante de Jesus. Como seria bom, né, que todos estivessem aqui para que a gente, de forma unânime hoje como igreja, pudesse fazer essa introspectiva, porque, irmãos, seguir a Cristo não é algo que a gente faz como uma sobra de tempo, ou uma atividade extra, ou, de repente, algo que me faça bem, que supra uma necessidade minha, não. Servir a Cristo, irmãos, é algo que nos vai levar a entender esse texto, que é algo primordial. Qual é a sua verdadeira intenção de servir a Jesus? Como eu gostaria que realmente todos estivessem aqui para ouvir essa palavra. Qual a sua verdadeira intenção de seguir a Jesus? Você vai ver que nem sempre as multidões que cercavam Jesus estavam ali, irmãos, pelo verdadeiro motivo de querer conhecer a Deus. Nós vamos ver lá em João, no capítulo 6, que as multidões cercavam Jesus, mas com interesse, tanto pelo pão que ele deu para aquela multidão, ou como na tentativa de fazê-lo ser um rei, porque para os judeus eles esperavam um Cristo, um Messias, que pudesse libertá-los da opressão de Roma, suprir suas necessidades, matar a sua fome, né? Matar a sua sede, suprir suas necessidades. E aquelas multidões cercavam Jesus, e Jesus falou para eles: vocês estão me buscando pela motivação errada. Vocês não deveriam estar aqui pelo pão que eu multipliquei ontem, mas pelo pão que eu sou para vocês. E a Bíblia diz que aquele sermão foi muito duro, porque Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, tem parte de mim, ou parte comigo. E a Bíblia diz que esse sermão foi muito duro, e muitos voltaram atrás. É quando Jesus faz aquela clássica pergunta, né, para Pedro, né, aquele texto clássico, que Jesus, olhando para os discípulos, e diz: e vós, vocês também não vão seguir as multidões? E Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas Jesus sempre ele vai, de certa forma, trabalhar nas pessoas para que elas olhem para dentro delas e que elas possam entender de fato qual é o motivo de fato que as estão levando a Jesus. Qual é o verdadeiro motivo? Eu lembro quando Jesus ele chama os discípulos de canto e começa a perguntar aos discípulos a respeito daquilo que as pessoas entendem
ou conhecem dele, ou quem acham quem ele é. E Jesus começa a perguntar: quem dizem as multidões, ou quem dizem os povos, as pessoas, quem dizem eles que eu sou? E naquele texto lá, muitos vão dizer assim, os discípulos vão dizer: ó Senhor, muitos dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias, que tu és João Batista, que tu és um dos profetas. Ninguém ainda conhecia, a Jesus de fato. E quando Jesus faz a pergunta novamente para os discípulos: mas para vocês, quem eu sou? Aí está Pedro mais uma vez, dizendo: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas é interessante que sempre Jesus está ponderando essa questão: as pessoas sabem de fato quem eu sou? É como aquelas multidões que cercavam Jesus, e quando de repente Jesus vai dizer, para tudo, que agora alguma coisa aqui diferente aconteceu. O que foi, Senhor, que aconteceu de diferente? Alguém me tocou. Mas, Senhor, isso não é diferente, Senhor. O tempo todo as multidões te apertam, te cercam de lá, te cercam daqui. E o Senhor agora pergunta a respeito disso: quem te tocou? Ele diz: não, porque até agora todos me tocavam, me empurravam, mas era simplesmente por tocar, era simplesmente por se aproximar de mim. Mas eu percebi que entre esses toques e esse estar perto de mim, alguém me tocou de uma forma diferente. E isso retrata a história da mulher que sofria de uma hemorragia profunda. E aí a gente vai ver, irmãos, que nem sempre as multidões que cercavam Jesus estavam ali com verdadeiro intuito. E Jesus, ele passa a peneira aqui no versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: olha, começa a peneira agora no 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em primeiro lugar, irmão, Jesus está falando de uma exclusividade. A tradução desse texto para o português parece surtir ou soar meio exagerado para a gente, Se alguém vem a mim e não aborrecer, quer dizer que eu tenho que aborrecer, fazer raiva a meu pai? Quer dizer que eu tenho que aborrecer minha mãe, fazer raiva para ela? Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que se eu não amá-lo mais, imagina, seria assim: se alguém vir a mim e não me amar a mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que sua mulher, mais do que seu filho, mais do que seus irmãos e irmãs, e ainda não me amar mais do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então é isso que Jesus está dizendo. Amém? Jesus está dizendo para você desprezar seu pai, sua mãe, não é isso. Abandonar seus filhos, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que o amor a Ele, a devoção a Ele, ela não pode ser de forma alguma abalada ou diminuída por qualquer relacionamento humano. Amém? Então você veja só, irmãos, como Jesus ele começa a trazer uma palavra dura para aquele povo. Ou seja, nada no nosso discipulado, na nossa caminhada cristã, pode estar acima ou pelo menos igualado com o Senhor de forma alguma. Ele está falando que esse amor, essa devoção a Ele, tem que ser de forma exclusiva, de forma total. Amém? Mais do que você ama sua mãe, mais do que você ama seu pai, mais do que você ama sua esposa, mais do que a seus filhos, mais do que a seus irmãos, mais do que a sua própria vida. Observa só, mais do que a sua própria vida. E quando fala da própria vida, irmãos, realmente dá-se um entendimento literal e ao mesmo tempo também da nossa vida, ou seja, dos nossos anseios, desejos, vontades. Ou seja, quando qualquer uma dessas coisas
está acima do nosso servir a Cristo, aí Jesus vai dizer: não podemos ser seus discípulos. Rapaz, os pré-requisitos do discipulado é muito alto, não é verdade? É muito alto o pré-requisito do discipulado. Mas entenda que de forma alguma Jesus está mandando você abandonar. Eu creio que a não ser abandonar a sua própria vontade, aí tudo bem. Mas não é um abandono de família, é dizer que esse amor a Ele seja maior. Ainda que você viesse a perder família, ainda que você viesse a perder amigos, perder irmãos, perder filhos, perder um relacionamento, nada disso fosse ou seja o suficiente para que você deixe de servir a Jesus. Às vezes uma pessoa, por sofrer qualquer trauma, ela diz: eu não vou seguir mais a Jesus não, eu não vou caminhar mais não. Eu desanimei, eu desanimei depois que eu perdi um familiar, depois que eu perdi um relacionamento, aí eu desanimei da caminhada, eu deixei Jesus. E é justamente isso que Jesus está falando aqui. Ou seja, qual é o verdadeiro intuito? Qual é a verdadeira razão? Entende, irmãos? Jesus ele é amável demais, Jesus é tremendo demais. Observa que Jesus, irmão, de forma alguma, ele tenta enganar as pessoas para atrair a ele. Jesus nunca deixa nenhuma sombra de dúvida, ele sempre traz realmente uma consciência nas pessoas. Jesus trabalha essa questão da consciência. Qual a consciência, qual a mentalidade que você tem para você me servir? E Jesus começa a colocar isso de antemão para as pessoas. Isso é glorioso, essa peneira de Jesus, né? O versículo 27, ele diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A segunda condição. E Jesus agora está falando sobre renúncia. A renúncia agora. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Entenda que a cruz aqui ela é algo voluntário. A cruz é algo voluntário. A cruz não é algo que te aconteceu. Tá? Uma situação, uma luta, uma adversidade, um problema que a minha luta é isso daqui, não, essa adversidade, essa enfermidade, né? Tem gente que diz até que família, algumas pessoas da família, né? Família é cruz, né? Às vezes a pessoa tem um marido problemático e diz: irmão, isso aqui é minha cruz. Às vezes a pessoa tem um filho problemático e diz assim: esse meu filho é a minha cruz, Mas não é, porque a cruz, irmãos, é algo que nós tomamos, que nós levamos voluntariamente sobre nós. E é interessante que essa questão de levar a cruz, irmãos, qual é o final da cruz? É o quê? É a morte, né? É o sacrifício, ou seja, é o auto-sacrifício. E é justamente sobre isso que Jesus fala aqui. E qualquer que não tomar a sua própria cruz, ou seja, não renunciar à sua vida constantemente. Você tem a opção, é como Paulo fala em Romanos 12:1, né? Aquela questão que ele fala de ser sacrifício vivo. Ser um sacrifício vivo, ou seja, nos mortificamos cada dia, nos sacrificamos cada dia, voluntariamente por amor a Cristo. Se você não faz isso, se eu não faço isso, se nós como cristãos não fazemos isso, Jesus nesse duro sermão, ele diz: não pode ser meu discípulo. Se você não sacrificar-se a si mesmo, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você não tiver essa consciência, você não pode. Porque senão, irmãos, se Jesus não colocasse esses parâmetros, e se o verdadeiro cristão não entende essa questão, por qualquer motivo, ele deixaria Jesus de lado. E veja que nem os motivos mais agravantes, eles ainda são justificados para que se abandone a fé. Nem os familiares, nem a própria vida é motivo para que se abandone a Jesus. Isso sim é o que? É ser um verdadeiro discípulo. Aí Jesus ele vai falar no versículo 28 agora. Vamos ler aqui no versículo 28, a seguir.
Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Agora Jesus ele entra com uma parábola aqui. Jesus agora ele entra com uma história para começar a mostrar, através desse exemplo de um preço, sobre um projeto de construção. Jesus ele usa a figura de um projeto de construção para começar a ensinar as verdades práticas da vida do discípulo. E aqui fica muito bem claro, né? Ele diz: qual o homem que antes de construir uma torre ou de edificar algo, ele não para e faz uma contabilidade, procura saber se o que ele tem de dinheiro será o suficiente para comprar material, para pagar mão de obra, a fim de que ele não lance apenas os alicerces e não consiga dar continuidade à sua obra, para que depois ele não sofra agravos e vergonha. Jesus usa essa figura de um projeto de construção para dizer: olha, em primeiro lugar, avalie, seja consciente. Veja só, irmãos, como Jesus ele é tremendo. Jesus não ludibria, Jesus não engana, Jesus não omite, Jesus não ofusca, não mente, Jesus não esconde, mas Jesus sempre ele pontua verdadeiramente. Olha, analise, avalie, veja se vale a pena. Irmãos, porque na realidade sempre seguir a Cristo valerá a pena, mas ele está dizendo assim, ó, se você tiver de entrar nessa empreita, entre consciente. Ah, não, eu aceitei Jesus, mas eu vou devagarinho. Eu aceitei Jesus, mas eu vou devagar, porque eu não sei se é uma coisa boa ainda para a minha vida, eu vou ver se vai dar certo. Né? Vamos aos pouquinhos, né? Vamos devagarinho, não nos precipitar não. Irmãos, quem tem que realmente se preocupar quanto à nossa salvação seria nós, porque se a gente partisse em Jesus, estamos perdidos, irmão. Nessa vida nós temos a graça, na vida futura nós teremos a glória. Amém? Enquanto tivermos aqui, a graça de Deus é sobre nossa vida. E quando partirmos com o Senhor, uma vida de glória, uma vida gloriosa. Mas Jesus ele pergunta para mim e para você, se você acha que vale a pena, olha, vale a pena me servir, vale a pena herdar o céu, vale a pena para você? Vale. Então calcule tudo certinho, avalie. Porque depois que você começar a caminhar, você vai ter que dar conta de chegar até o fim. É como Jesus ele diz, olha, aquele que põe a mão no arado, ele não deve mais olhar para trás. Bom, Jesus sempre usa essa ideia da consciência. Não faça nada precipitadamente. E eu estou falando quanto à salvação, quanto a ser um discípulo. Porque às vezes, irmão, nos tornamos discípulos, mas discípulos parados, inativos. Discípulos que só temos o nome de discípulos, mas não servimos, estamos parados, não continuamos a nossa caminhada espiritual, não crescemos, não fazemos outros discípulos, estamos totalmente estagnados. Então somos discípulos que muitas vezes não avaliamos a nossa caminhada e simplesmente começamos só no alicerce. O que seria o alicerce? É o início da caminhada cristã. Tem gente que até começa alegre, né? Ele vai, ele gasta tudo que tem, ele torra mesmo na base, né? E vai, aquela alegria toda. Aí quando é depois, irmão, falta o recurso, ele fica lá, né? Senta na base e a vida toda dele vai ser ali, sentadinho na base, né? Ele não constrói mais nada na vida dele. Não constrói mais nada. Não floresce, não fala de Jesus, não ganha ninguém para Jesus, não tem testemunho nunca. Na verdade, não tem testemunho para as pessoas, ou seja, é um discípulo que na realidade, irmão, Jesus está dizendo para ele assim, olha, para pensar sobre o projeto de construção da sua caminhada. No mundo hoje, né, principalmente os cristãos, né, usa muito, eu não gosto de usar esse termo não, mas coloquei ele aqui entre aspas para a gente falar. Muitas vezes é necessário pagar o preço. Né? As pessoas usam muito essa questão, né? Ah, irmão, tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. E esse pagar o preço aqui, irmãos, então, dentro dessa questão, seria exatamente isso. Olha,
nessa construção aí, dessa sua caminhada cristã, dessa sua caminhada como discípulo, você já parou para pensar, já avaliou todas as questões? Porque às vezes é isso que tem acontecido na vida das pessoas. São discípulos inativos. São pessoas que estão aqui como fosse nas multidões, só cercando Jesus o tempo todo. Só seguindo Jesus, só no movimento lá. E Jesus está olhando para esses discípulos e dizendo assim: vocês são verdadeiros discípulos. Olha, está acima, né, o teu seguir, o teu buscar a minha vontade está acima dos teus familiares. Você me ama muito mais do que eles. Você me ama mais do que a sua própria vontade. Você se sacrificaria por mim. Essa que seria a pergunta crucial. Você sacrificaria tudo por mim? Irmãos, às vezes é difícil a gente olhar para a igreja, né, de hoje e entender essa palavra na vida das pessoas, porque as pessoas param por qualquer coisa, irmão. Param por qualquer coisa. Qualquer coisinha é suficiente para a pessoa esfriar. Eu estou passando uma prova, estou frio. Eu estou na bênção, estou frio. Tem gente, irmão, é complicado, né? Se ele tem um acocho na vida dele, se ele passa uma tribulação, ele se esfria. Se ele está na bênção agora, né? Deus está prosperando, abençoando, ele esfria também na fé. Tem gente que não se dá para entender o que deve se fazer com ele, para que ele caminhe, para que ele busque, para que ele sirva. Ou seja, isso é o preço de um projeto de construção, ou seja, há um preço na vida cristã, irmão. É interessante que quando Davi ele peca contra Deus, e o Senhor dá umas sentenças sobre a vida dele, né? E o Senhor começa a pesar a mão sobre o povo, e o povo começa ali a morrer, ele vai até um eirado, e ele chega lá, e ele pergunta, né? Se ele, ou seja, ele é avistado de longe, não me lembro agora, não me lembro na memória o nome exatamente daquele homem que estava ali, e ele vê de longe o rei e diz: meu senhor, né? Por qual motivo o senhor está aqui? Ele diz assim: eu vim sacrificar. E aquele homem responde para ele dizendo assim: olha, estão os bois aí, está as madeiras, está o local, escolha o local, escolha a madeira, escolha os animais e pode sacrificar. Aí Davi olha para aquele homem, Araúna, né? Davi olha para Araúna e diz assim: olha, longe de mim oferecer alguma coisa a Deus que não tenha um custo. Longe de mim sacrificar algo a Deus que não me custe nada. Antes eu vou te comprar, eu vou pagar o preço, eu vou te pagar o preço necessário para que eu use da tua terra, para que eu use da tua madeira e para que eu sacrifique o teu animal. Irmão, sacrificar com as coisas dos outros, aí é fácil demais, irmão. É fácil sacrificar o que é dos outros, não é verdade? Irmão, paga o preço para mim em oração aí, irmão. Irmão, paga o preço em santidade aí por mim, né? Irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada, ainda que ela seja de uma forma coletiva, mas principalmente ela é individual também, irmãos. A tua adoração, a tua busca por Deus, ela é individual. Eu lembro que certa vez eu congregava num lugar e eu liguei para a liderança lá que, irmãos, eu nunca fui de faltar culto, nunca, mas olha, quando eu vinha faltar culto é porque a casa, não sei como é que estava, né? O negócio devia estar muito feio mesmo. Na minha vida cristã eu conto, irmão, se eu pudesse contar as vezes que eu faltei um culto. E nesse dia eu pensei em faltar ao culto porque eu estava com o corpo meio cansado, mole, estava meio ruim, com sintoma de gripe, como eu estou hoje aqui. Aquele sintoma de gripe terrível, né? Estava um pouco pior, a coriza, aquele... E eu peguei o telefone lá e eu liguei. Irmãos, quando eu liguei, e o meu líder, a minha líder do outro lado, que eu congregava, quando ela pegou o telefone e respondeu, eu disse: está pior do que eu. A garganta não estava mal falando. Eu disse: estava ligando para dizer que hoje ia faltar o culto, não vou mais não. Porque eu fiquei pensando o seguinte, irmão, eu posso dar uma resposta, eu posso dar uma justificativa, é a mesma coisa. Você pode da sua casa, né, ligar, porque quando eu faltava eu fazia isso, eu pegava o telefone e justificava. Por quê? Porque
a pessoa lá, a liderança contava comigo ali para uma coisa ou outra. Então, não, eu tinha que justificar, eu tinha que realmente, né? Era muito raro isso, mas eu falava, eu disse, não, eu estava pensando em faltar, que eu não estou muito bem, não. E eu fiquei pensando assim, irmãos, eu posso pegar o telefone como membro e posso ligar para a pessoa e dizer assim, ó, não vai dar para ir, eu não vou. Mas o pastor, ele não tem para quem dizer isso não, irmão. Muitas vezes o pastor de uma igreja pequena não tem para quem ele dizer não. Quando é um pastor de uma igreja grande que tem um corpo, né, de presbíteros, de diáconos, tem pastores auxiliares, ele pode ligar, irmão, olha, eu estou baqueado hoje aí, conduz aí na bênção, amém. Mas muitas vezes, como lá era uma igreja pequena também, não tem para quem falar não, meu irmão. Tem que ir juntar os pedaços lá, colar os pedaços, grudar os pedaços, segurar os pedaços e vir fazer o culto e seja lá o que Deus quiser. Está entendendo? Então, a gente começa a ver, irmãos, que realmente aí se torna aquela questão, ou seja, eu assumi uma responsabilidade com Deus. Eu assumi uma responsabilidade com Deus. Então, a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade com Deus, irmãos, acabou. Eu assumi um compromisso de ser um pastor. Então, não tem desculpa, não. É como se o Senhor dissesse assim, olha, conta aí teus recursos. Conta aí teus recursos. Tu vai ter condições de fazer a base e dar continuação? Presta atenção para não ficar só na base, faltar recurso e tu ser envergonhado. Irmãos, e isso é para cada um de nós como cristão, porque a responsabilidade, ela é a mesma. Está entendendo? Olha, aí às vezes uma pessoa, por qualquer motivo, uma pessoa falta um culto, um exemplo. Qualquer motivo, né? Os nossos cultos mais cheios são os domingos. Como qualquer igreja, não é verdade? Como qualquer igreja. Mas imagina se todos nós pontuássemos todos os nossos cultos. Se nada fosse motivo para que a gente não viesse. Se nada fosse motivo para que a gente não viesse. E o que é que isso está mostrando? Que realmente o nosso compromisso com o Senhor... Irmãos, eu não estou falando de exceções, porque, irmãos, nós somos feitos de carne e osso. Né? Há as exceções da nossa vida que a gente é necessário muitas vezes, né? A vida do corpo realmente não está bom, acontece um imprevisto, acontece uma coisa, alguém fica doente, acontece, né? São as exceções, não são regras, são as exceções da vida que acontecem conosco, não é verdade? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, nessa parábola, é que quando a gente se trata de buscar ao Senhor, vão surgir adversidades, mas o preço, né, a ser pago, muitas vezes, irmãos, vai ser doloroso. Eu tive um pastor que ele disse assim, ele fez uma comparação meio pesada, mas pensando, eu disse, isso tem fundamento, esse negócio tem sabedoria. Ele disse assim, o pastor é igual um palhaço, ele disse. O pastor é igual um palhaço. Ele disse assim, o palhaço ele pode estar triste como for. Ele pode ter tido um dia de choro e tudo mais, mas quando ele pinta a cara e vai ali para o picadeiro, ele vai ter que rir e fazer os outros rir. Não é verdade? Ele diz assim, o pastor pode estar só o bagaço, mas ele não pode deixar de pregar a palavra, deixar de orientar o povo. Ele tem que estar bem o tempo todo. Querendo ou não. Isso é o preço. Isso é o preço, irmão. Ah, pastor, mas isso aí é fingimento. Não, irmão. Isso é o preço, porque... Ah, não estou, irmãos, eu não estou muito bem hoje não. Hoje não vai ter culto não, porque hoje eu estou meio cansado. Para o culto. Aí sexta-feira um outro imprevisto. Para o culto. Aí, vamos fechar a igreja então, que é melhor. Está entendendo? Então, isso é o preço. E Jesus estipula essa questão. Jesus, ele coloca essa questão sobre a nossa vida. Há um preço a ser pago. Jesus, ele traz essa ideia de um projeto de construção. Então, não é fácil. Mas se você realmente analisou em seguir ao Senhor, irmão, então paga o preço. Amém? Do versículo 31 a seguir, ele diz assim, ó. Ou qual é o rei que indo para o combate, ou indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus agora usa a figura de um combate, de uma guerra, de um confronto. Jesus usa duas figuras que têm tudo a ver com a nossa vida cristã, irmão. Primeiro, pagar o preço.
O sacrifício de pagar por algo para apresentar a Deus. Irmãos, voltando ainda a falar sobre um projeto de construção, é fácil apresentar uma vida de santidade a Deus? Não é. Não é. Mas quando a gente se colocou em servir ao Senhor, Ele nos deixou ciente quanto a isso. É fácil a gente ter uma vida constante de oração, de leitura e de exames bíblicos constante. Não apenas de leitura, porque a Bíblia não é apenas para ser lida, mas principalmente Jesus nos convida o que? A examinar as Escrituras. Isso é fácil de fazer? Não. Isso é um preço a ser pago. O preço da santidade, o preço de uma vida, né, que busca a Deus, que adora a Deus. Irmãos, não é fácil. Mas Jesus, quando viu aquela multidão, Jesus chamou e disse: olha, qual é o motivo, qual é a razão que vocês estão me servindo? A razão é certa, é verdadeira? Vocês entenderam realmente o que é o discipulado? E Jesus começa a ponderar aqui. Aí Jesus usa a outra figura, a figura de um combate, de uma luta. Porque servir ao Senhor, irmãos, é um combate diário. Ele vai dizer assim: qual rei que tendo apenas 10.000 soldados, ele sabe que vem um rei contra ele com 20.000. Primeiro, ele o quê? Deve pensar, chamar seus generais e dizer: olha, temos estratégia, temos condições de lutar contra aquele rei que vem contra nós. Ele vem com o dobro de soldados. A gente tem condições de vencer? Tem. Então vamos cair para a guerra. Não tem? Então o que é que ele faz? Enquanto ele ainda não chegou, prepara uma embaixada, manda se encontrar com ele, propondo condições de paz. Para quê? A fim de que ninguém seja destruído. Então Jesus usa essas duas figuras aí, a da construção de um projeto, né? E a de um combate. E a nossa luta, irmãos, cristã, ela não é aquela vida mamão com açúcar como se prega hoje por aí, irmãos. As pessoas pegam o evangelho como se fosse mamão com açúcar, né? É o evangelho só vitória, é o evangelho sabor de mel. E a gente sabe que a coisa não funciona dessa forma, irmãos. A gente sabe que a coisa não funciona dessa forma. Que é uma luta contra as nossas vidas constantemente. Há lutas e adversidade. A Bíblia diz que essa luta é tão ferrenha. Claro que nós temos Deus, o Senhor, temos anjos que lutam ao nosso respeito, temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus que é a espada do Espírito, né? Temos muita coisa ao nosso favor. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que nós temos um adversário. O diabo significa adversário. Nós temos um adversário, irmãos. Nessa luta temos um adversário que ele combate ferozmente contra nós, querendo nos desanimar o tempo todo, nos esfriar o tempo todo, nos decepcionar o tempo todo, querendo nos esfriar o tempo todo para que a gente se transforme nesse tipo de discípulo apático que Jesus está falando, esse discípulo que ele realmente não se move para nada, é um discípulo totalmente desorientado, desordenado, né? Então o diabo, ele tem lutado dessa forma, e Jesus diz assim: olha, qual o rei que primeiro não avalia antes de cair na guerra? Ou seja, você imaginou, irmãos, que para servir a Cristo, você cairia num combate, numa guerra diária, uma guerra contra o mundo, uma guerra contra a carne, uma guerra contra o pecado? Você parou para avaliar isso, que há uma guerra constante que nós lutamos? Há uma guerra onde o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né, no capítulo 6, uma luta contra potestades e principados, contra demônios travados nas regiões espirituais, o tempo todo lutando contra as famílias, contra as igrejas, lutando contra as pessoas, lutando para te desanimar. O desânimo, né, que muitas vezes vem contra a tua vida, irmãos, tem uma ação muitas vezes maligna. As adversidades, as guerras, as lutas espirituais, os problemas que surgem. Irmãos, será que nós temos parado simplesmente pelo cansaço físico, pelos problemas cotidianos, diários que nos surgem? Estou desanimado. Tem gente que só vive desanimado, fraco, né?
Eu lembro que certa vez eu conversando com a irmã, depois de um culto, não aqui nessa igreja, em outro lugar, que eu congreguei, e a irmã estava alegre demais depois do culto, irmão. Estava muito alegre, irmã, dizendo que naquele culto ali só faltou voar. Eu disse, glória a Deus, né? Ah, irmão, só faltei voar, estava cheio de poder aqui. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Eu disse, amém, irmã. Glória a Deus, né? Irmão, uma semana depois, a irmã desanimada, eu disse, meu Deus, aquele fogo todo foi para onde, hein? Aquele poder todo, o que aconteceu com aquele poder todo do domingo passado? Não tinha feito nem uma semana direito. O poder já tinha ido embora. E esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar, irmãos, é claro que às vezes a gente termina um culto, né, avivado, cheio da presença do poder de Deus, mas vem a semana, irmãos, aí vem as lutas no trabalho, em casa, na vizinhança, em todos os lugares, tem as adversidades, mas o Senhor disse, olha, haverá um combate, haverá uma guerra, haverá uma batalha, e você vai encruzar os braços, ou seja, será que aquele que nos chamou é tão pequeno assim que qualquer coisa já é o suficiente para que a gente pare a nossa caminhada? De forma alguma, não é verdade? De forma alguma. Irmãos, o Senhor nos traz uma consciência nessa parábola da providência, é sobre o preço do discipulado, que se cada membro da igreja, né, vamos falar aqui da igreja local, se cada membro dessa igreja local entender o seu chamado, entender que ele está num processo de construção que não se deve parar, entender que ele está num processo de um combate que ele não deve retroceder, certamente nós avançaremos e o reino de Deus prosperará, irmãos. Muitas vezes o reino de Deus não prospera porque, irmãos, Deus ele vai agir através das nossas vidas aqui. E se nós não entendemos, se eu, né, você, cada um de uma forma particular, você é um projeto de construção. Se você não entender que você, na sua caminhada cristã, você está designado, está dentro de um confronto, você está dentro de uma guerra, irmão, de uma batalha, de uma luta. Haverá dias mais calmos, sim, mas não é porque haverá dias mais calmos, não é porque haverá dias mais calmos que nós, irmãos, temos que esfriar ou temos que baixar a nossa guarda. Sabe qual é o nosso problema? É justamente esse. O nosso problema, irmãos, é por isso que Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe por quê? Os filhos da luz é o seguinte: ele vê uma batalha, ele vê uma guerra, ele cai para cima, irmão. Aí ele jejuma, ele ora, e ele busca Deus, ele chora, e ele acorda de madrugada, ele lê Bíblia, e ele faz campanha e vai para o monte. Irmão, ele faz de tudo até a vitória chegar. A vitória chegou, sabe o que acontece? Ele esfria. O nível de oração dele diminui, o nível de santidade dele diminui, o nível de busca de Deus diminui. Por quê? Porque ele alcançou a vitória, porque ele conseguiu. Só que os filhos das trevas não, irmão. Os filhos das trevas, eles estão constantemente batendo, insistindo, agindo. Quando o diabo foi tentar Jesus, e quando Jesus resistiu ao diabo, o texto vai dizer que o diabo se ausentou de Jesus por algum tempo. Isso é a estratégia dos filhos das trevas. A estratégia deles é essa, irmão. Eles não param de investir contra a igreja. Eles não param de investir para esfriar a igreja, para atingir as crianças, atingir a juventude, atingir a mocidade. Eles não param de articular. Eles agem o tempo todo a fim de esfriar a igreja. Aí, e nós detectamos algumas coisas e agimos, e batalhamos, e lutamos. Passou, paramos de orar. Eu lembro que certa vez uma irmã, ela disse, né, ela estava passando por uma luta muito grande, né, umas lutas com a família. Ela disse, pastor, os cultos na igreja está muito pouco, pastor. Só tem culto no domingo, na quarta e na sexta, pastor. Vamos abrir a igreja todo dia? Eu disse, rapaz, é fogo puro essa irmã, né? Aí passou o período de luta da irmã. Ela venceu a batalha, passou o período de luta e nem os cultos que tinha, ela vinha. Já pensou? Aí, quando eu estou na luta, eu quero culto todo dia. Quero culto todo dia, eu quero culto toda hora. Pastor, um culto só. 3 cultos por semana está pouco, tem que ter mais culto.
Claro que se a gente pudesse, né, irmãos, porque tudo envolve tempo, tudo envolve uma estrutura, né? Mas, irmãos, se esforce pelo menos pelo que tem. Se esforce pelo menos pelo que tem. Então, é um combate, é uma luta que nós batalhamos a cada momento. Vamos ler aqui 2 textos que está lá em 1 Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 1, versículo 18. Bem, 1 Timóteo 1, 18 diz assim, ó. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Ou seja, combate, Timóteo. Lembre-se que você está numa luta, ainda capítulo 6 e o versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmãos, quando nós fazemos a nossa confissão diante de muitas testemunhas, observe que essas testemunhas, irmãos, elas não são apenas testemunhas físicas, mas também espirituais. Quando você professa Jesus como teu Salvador, e principalmente quando você desce às águas do batismo, que ali você está evidenciando algo que aconteceu no teu coração, formalizando que você morreu para esse mundo e vive para Cristo. Há uma série de testemunhas. A igreja está presenciando esse ato. Os céus estão presenciando esse ato. O inferno está presenciando esse ato. Ou seja, quando você um dia aceitou a Jesus, e principalmente quando você sacramentou isso em fé, sendo batizado nas águas, evidenciando externamente aquilo que já havia acontecido no seu interior, observa que há testemunhas e nós temos que combater constantemente. Combater para que a gente permaneça firme. Porque, irmãos, não haverá interesse algum para aquele que batalhou a vida toda, ou melhor, veio à igreja, caminhou o tempo todo, mas nunca batalhou pela sua salvação. Nunca se esforçou por ela. E olha que eu volto a falar, irmãos, eu não estou falando no nível de salvação, que você tem que pagar por ela, não. Mas você tem que responder por ela. Não existe aquela salvação que chegou até nós. Claro que ainda que foi pela graça, pelo sacrifício de Cristo, ele não me custe alguma coisa. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que responder com atitude de conversão. Nós temos que responder a Cristo com atitude que realmente eu o aceitei, que eu realmente o recebi, para que eu me torne filho dele. Porque hoje em dia, irmãos, está se pregando uma super graça, uma super graça que diz assim, que uma vez que a pessoa é salvo, ela pode fazer o que ela quiser, que ela continua salva, continua pecando. Irmãos, um salvo, ele não vive a prática do pecado, ele responde com santidade. Há uma frase que diz que a santidade é o lado visível da salvação. É o lado de obras da salvação, é o lado da obra, é o lado visível, é o lado que alguém vê que alguém está salvo. Se realmente o camarada é salvo, ele vai frutificar. Ah, pastor, mas o fruto é do Espírito. Sim, é claro que o fruto é do Espírito, mas não santifica não busca Deus não para ver se o Espírito vai agir na tua vida. Então, irmãos, a vida cristã, ela tem um preço. A vida cristã, realmente há uma renúncia, há algo que me cobra. A Bíblia sempre vai nos posicionar de algo que nós devemos, digamos assim, nos comportar, buscar, servir, temer, vigiar. Há sempre uma resposta nossa também. E nós não podemos pensar diferente. E quando pensamos diferente, o que é que acontece? Nós não desenvolvemos perfeitamente, irmãos, a nossa vida cristã. Ficamos estagnados,
É como esses discípulos aqui que Jesus, digamos assim, começou a exortá-lo. Olha, avalie, pense certinho, porque aquele que não tomar a sua cruz, e aí a gente finaliza com o versículo 33 do capítulo 14 de Lucas, que ele conclui assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não renuncia. Irmãos, o que é renunciar? É não colocar acima. Isso é a renúncia. Se qualquer coisa que você tiver acima de Jesus, aí Jesus está dizendo, não sou eu, não, meu irmão. É Jesus que está dizendo aqui, ó, não pode ser meu discípulo. É 3 coisas que ele fala. Versículo 27, vamos lá. Qualquer que não tomar, ou melhor, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira condição. Segunda, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Terceiro lugar, versículo 33. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Observe, é uma escolha sua. Se você tiver que ser um discípulo, seja um discípulo de verdade. Seja um discípulo de verdade. Eu vou para a igreja porque eu quero minha casa própria. Eu vou para a igreja porque eu quero um trabalho, um emprego bom. Eu vou para a igreja porque eu quero isso, aquilo, outro. Irmão, se o interesse é esse da nossa parte, está erradíssimo. Está totalmente errado. Amém? Então, observa só o que a Bíblia nos ensina e que a gente possa aplicar isso às nossas vidas. Amém? Seja um discípulo de verdade, meu irmão. Seja um discípulo de verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé.